Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar aqui a gravação para mostrar como é que a gente vai fazer, como é que vocês podem fazer o trabalho de concreto 2, tá certo? Então, é, o trabalho 2, né, envolve a parte de laboratório, mas eu vou fazer já essa primeira parte toda aqui e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a parte do TQS. Tá, então a primeira coisa é você entrar aqui no AVA, né, no ambiente do AVA, na parte de disciplina de concreto 2, tá? E aí vai ter a parte de avaliações e aqui vai estar o trabalho, né? Nessa parte de trabalho vão ter dois arquivos, tá? Eu aconselho que vocês baixem esses arquivos aqui, tá? Cria uma pasta para vocês, então eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? E aí vamos botar aqui trabalho concreto 2, né? Tá? E aí vocês botem esses arquivos que estão lá, tá? Os arquivos que tem é um DWG, que é um desenho, né? E um PDF, tá? Eu vou abrir esses arquivos para a gente dar uma olhada primeiro, tá certo? E aí depois a gente começa a fazer o trabalho, tá? Para vocês entenderem como é. Então, esses arquivos eu já tinha baixado aqui, tá? Eles, então, é esse aqui, tá? Vou só copiar aqui para botar, né? Então, vou botar esse. Vou copiar e colar aqui. Tá? Já tinha aberto eles aqui, tá? Eu vou mostrar cada um deles. Então, um deles é um PDF, tá? É esse daqui. Tá? E o segundo é um arquivo, um desenho, né? Que tem uma planta baixa de uma edificação. Bom, o primeiro, né, que é esse PDF, contém também essa planta baixa e tem alguns dados da edificação, tá certo? Por exemplo, que isso se trata de um edifício residencial em Fortaleza, né? O concreto que vai ser usado é um de FCK 30 MPa. A gente tem algumas condições aqui de agregado graúdo, né? Granito ou gnais. Tá? E aqui tem algumas condições do terreno, tá? Para a gente poder calcular as forças devido ao vento. Tá? Então, terreno plano, fracamente acidentado. Tá? Essa parte de 4 pavimentos, isso vai depender das características, tá? Vão depender aqui um pouco, tá? Não é obrigatório ser 4 pavimentos como está aqui descrito, tá? Então, a nossa edificação vai ter um pavimento térreo. E aí, dependendo do seu nome, né? Eu vou fazer com o meu aqui, né? Com o H, tá? Vou mudar um pouco aqui alguns dados para não ficar igual de ninguém, tá certo? Mas aí depois vocês fazem com os dados de vocês, tá? Aí pavimentos tipo, tá? Dependendo do nome de vocês, vocês vão ter uma quantidade de pavimentos tipo e depois uma cobertura, tá? As cotas, né, de piso a piso 2,80 e a altura total da edificação vai depender também, né? Isso aqui está variável, tá? Isso aqui não é 11,20, vai depender um pouco da edificação de vocês. Tá? A dimensão em planta é o que está desenhado, né? E aí vão ter algumas questões para a gente responder. Então, primeiro, realizar o lançamento inicial dos pilares no próprio desenho, considerando as seguintes informações. A estrutura de concreto armado com pilares espaçados de até 6 metros, tá? Isso se trata porque é a distribuição convencional de estruturas de concreto armado. As vigas vão ter largura de 20 centímetros, né, e altura de vão sobre 10, ou seja, 10% do maior vão da viga. Lajes com 12 centímetros de espessura, tá? E aí a gente vai realizar o pré-dimensionamento dos pilares usando uma carga total de 10 kg por metro quadrado. E aí vão ter alguns critérios de pré-dimensionamento, dependendo aqui da letra de vocês. Aqui eu vou fazer com outro valor para não ficar repetido com o de ninguém, né? Ninguém que começa com a letra H para não ficar igual o meu, tá? E aí a gente vai ter aqui mais alguns questionamentos, tá, para serem respondidos, tá? Aqui a gente nesse vídeo
vai fazer só até os 5. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que a gente pode fazer esses outros aqui do TQS. Tá certo? Então, primeira coisa, né, ver se você consegue abrir o seu arquivo direitinho aqui no CAD, né, esse arquivo aqui que tem as informações da edificação da planta baixa. Tá? O que é que eu aconselho primeiro, né? Você desenhar na vertical, né, um corte da sua edificação, para você conseguir entender também como é que ela vai ser, tá? Então, no meu caso aqui, a letra H, eu vou pegar aqui 3 pavimentos tipo, tá? Então, H está entre E e I, né? Então, vão ser um pavimento térreo. Então, eu vou desenhar o pavimento térreo, deixar aqui do lado. Então, um pavimento térreo. Vou aproveitar aqui para pegar já também esse comprimento, fazer com esse comprimento aqui. Isso vai ser uma informação importante para a gente depois. Esse comprimento. E aí a gente vai lembrar que a distância entre pavimentos também foi dada de 2,80. Então, eu vou dar aqui um offset, né? Vou escrever uma linha aqui com 2,80 de comprimento. Tá? Então, vou escrever aqui também para ficar marcado, né? Vou aproveitar esse texto. Então, aqui é o pavimento térreo. Aqui vai ser o tipo, né? E aí, isso aqui no meu caso, né, vai se repetir. No meu caso, vai se repetir 3 vezes. Então, isso aqui vai se repetir 3 vezes. Eu vou copiar aqui 1, 2, 3. Então, tem 3 tipos aqui. E depois disso, a gente vai ter uma cobertura. Tá? Deixa eu ver aqui se ele fala alguma coisa da cobertura. Não. Então, vamos só repetir aqui mais um pavimento de cobertura. Tá, então, cobertura, né? E aí a nossa edificação vai ter meio que esse formato aqui, com essas dimensões aqui. Deixa eu pegar aqui alguma outra escala para não ficar tão grande, né, aquele texto. É só para cotar, tá? Não é obrigado a fazer isso aqui que eu fiz, não. Então, uma vez que você tem aqui a altura total da edificação. Tá? Bom, então você vai ter o térreo, o pavimento tipo, né, e a cobertura. Tá? Você pode considerar essa planta baixa aqui se repetindo em todos esses pavimentos. Tá certo? Aqui está o nível 0, né? Tem uma pequena diferença de nível aqui, mas a gente pode, para todos os efeitos, considerar ela constante aqui. Bom, aí a gente vai lançar os pilares, né? Eu vou fazer uma cópia aqui dessa planta baixa, tá? Vou limpar um pouquinho aqui essas informações. Tem muita coisa aqui que não interessa a gente. Tá. Bom, então esse é um chute inicial que a gente vai fazer no lançamento da estrutura. E esse chute inicial a gente pode botar as dimensões do pilar que a gente quiser, tá? Geralmente a gente coloca pilares tentando não atrapalhar a arquitetura, né, que está aqui, né, desenhada, tá? É um critério. A gente tenta colocar pilares nos cantos, né, para também não ficar com espaços de quina vazios, tá? E como a solução é em concreto armado, a gente vai tentar colocar a cada, no máximo, 6 metros, tá certo? Então, eu vou botar pilares aqui, como a minha edificação tem
1, 2, 3, né, pavimentos tipos e a cobertura, 4 pavimentos, tá? Eu vou botar pilares de 20 por 30, tá? Que eu acredito que já sejam tamanhos razoáveis, mas você pode botar o tamanho que você quiser aqui, tá? Porque isso aqui é só um chute inicial, não tem problema você colocar o tamanho que você quiser aqui inicialmente, tá? Eu vou só criar. Você pode criar aqui um bloco também, se você quiser, tá? Mas eu vou criar uma região aqui pra gente não precisar ficar desenhando esse pilar várias vezes, tá? Então, vou seguir aqui, começando colocando pelas quinas aqui, como eu tinha dito, né? Tá? Tentando deixar escondido aqui na planta baixa, tá? Aqui é uma região de jardineira, né? Então, eu vou colocar aqui nas pontas. Vou deixar esse final em balanço aqui, né? Obrigado. Você pode colocar pilares na ponta, mas geralmente, como é uma varanda, né? A ideia de uma varanda a gente deixa em balanço mesmo. Tá? Como eu disse aqui, é um chute inicial. Então, coloquei nos 4 cantos, tá? A distância na horizontal entre eixos de pilares, né? Vai estar 11,20. Então, a gente vai ter que dividir em pelo menos mais 2 partes aqui de pilares, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um pilar aproveitando esse eixo aqui, tá? Vamos ver quanto é que ficou essa distância, tá? Ver se está atendendo o que a gente queria, 4,60, tá certo? Vamos colocar mais um outro, tá? Vou colocar outro aqui, tá? Para aproveitar esse alinhamento. Vamos ver quanto é que ficou. R$4,60. Tá? Bom, aí também tem que obedecer essa regra na transversal, né? No outro sentido. Então, 7,10 aqui, também vamos ter que colocar pilares, tá? O ideal é tentar aproveitar essas divisórias, eu vou tentar então colocar nesse alinhamento aqui. Tá? Então, vamos lá. E sempre tentando também colocar pilares alinhados, né? Tentar colocar o mais alinhado possível. Tá? Eu vou só fazer umas linhas auxiliares aqui para poder pegar esse ponto médio aqui. Pronto. Então, tem esse ponto. Vou pegar também esses alinhamentos, né? Então, vou colocar um outro pilar aqui, um outro aqui e, por fim, um outro aqui. Então, tá livrando a esquadria, ótimo, né? Esse aqui é um desenho de esquadria, né? Aqui também. Aqui a gente pode, né? Se quiser, a gente pode inverter, rotacionar esse pilar aqui, tá? Não é obrigado ele ficar nessa posição, tá? A gente pode mexer um pouco nas dimensões dele depois, tá certo? Mas como é um lançamento inicial, vou deixar eles assim mesmo, tá? Aqui na frente também, né? A gente vai ter que colocar esses pilares, ainda tá faltando aqui. Então, no final aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilares. Tá? Então, primeira parte do trabalho, que era simplesmente um lançamento inicial dos pilares, foi feita. Tá? Não é obrigado você seguir esse lançamento inicial que eu fiz, tá? Mas você pode seguir esse que eu fiz, tá? Então, a estrutura de concreto armado com pilares espaçados de até 6 metros, está sendo atendido. Vigas com largura de 20 centímetros de altura com vão sobre 10. Isso aqui a gente vai fazer mais na parte do TQS, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. E lajes com 12 centímetros de espessura. Se você quiser, você pode fazer já, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar o pré-dimensionamento usando as áreas de influência. Então a gente vai ter que criar o desenho das áreas de influência. Então já vou pegar aqui, já vou fazer outro desenho. E aí você pode apagar essas partes aqui que não interessam, tá? Só vão atrapalhar, tá? Inclusive, se você quiser, você pode deixar só o contorno também. Vou fazer isso aqui, tá? Vou deixar só o contorno mesmo, para a gente poder
fazer o cálculo dessas áreas de influência. Tá? Aqui a gente vai usar um valor constante em toda a região aqui do nosso pavimento tipo. Mas você poderia usar um valor de carga diferente, por exemplo, aqui para varanda e outro aqui para escada, né? Então você poderia calcular isso por fora para ser mais preciso. Mas como é um pré-dimensionamento, não vejo necessidade da gente usar valores diferentes, inclusive até porque no trabalho se fala de carga de 10 kN por metro quadrado. Tá. Bom. Estou apagando tudo aqui. Então as áreas de influência a gente vai pegar usando os valores médios entre as distâncias de pilares. Tá? Estou apagando aqui. Tá? Então é interessante também você criar depois, já anotar esses valores aqui que você vai encontrar entre as áreas de influência. Tá? Então aqui o ponto médio entre esse e esse, né, vai estar aqui. Você faz esse alinhamento. Depois, entre esses pontos médios aqui, deixa eu deixar essa linha direitinho aqui. E aí a gente já tem o ponto médio. Aqui também está com várias linhas sobrepostas. A gente pode fazer assim, pronto. Bom, aí o ponto médio vai ser esse, né? Aqui o ponto médio vai ser esse. Aqui vai dar certo, fazer aqui. Deixa eu ver se aqui dá certo também. Tá? Como é pré-dimensionamento, você não precisa se preocupar também de estar tão preciso assim. Tá? Mas também não pode estar muito distante. Ok, então o que você vai fazer? Você vai criar... Tem várias maneiras, né? Você pode usar o comando área aqui, ó. Né? Especificar os pontos e ir anotando, né? Então, por exemplo, essa região aqui vai ter uma área de 4.5238. Ou você simplesmente coloca um achure aqui, ó. Tá? E aí depois vê as propriedades dessa achure e vê que ela tem uma área de 4.528. Tá? Então, eu vou só deixar ela com a escala menor para ela ficar mais visível. Pronto. E aí eu vou criar para cada pilar, né? Uma achure. Tá? Cuidado para não criar uma mesma achure, tem que ser separado. Essa aqui é de uma, essa aqui é de outra, né? Eu vou só também mudar a escala dessas outras aqui. Pronto. Então essa aqui é uma, essa aqui é outra. A conta também é a área do pilar, tá, gente? Vamos fazer mais outra aqui. Acho que falta o último aqui. Pronto. Vamos só deixar tudo padronizado aqui, né, para não ter problema. Tá. Uma coisa que eu aconselho também é você já nomear os pilares, porque você vai saber as áreas de influência de cada um deles, né? Já vai poder numerar. Então, vai estar com o grid ligado aqui. Pronto. Então, numeração de pilares, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, P1, P2,
TQS faz isso automático, tá? Mas você pode deixar para fazer só lá no TQS se você quiser. Mas eu aconselho, por questão de organização, já deixar logo tudo organizado aqui, até para você, quando for montar o seu relatório, ficar mais organizado. Então, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12. Então, eu vou abrir agora aqui uma planilha para a gente anotar os valores dessas áreas de influência. Vamos lá. Então, P1, P2, P3 até o P12. Ok, aí eu vou anotar aqui o valor das áreas de influência. Tá aqui só a área. Ok. E aí eu vou colocar os valores das áreas. Então, aquele primeiro a gente já sabia quanto era, né? Que era... Deixa eu separar aqui pra gente ter os dois. Então, esse primeiro 4.52, né? O segundo 644, né? 645. O terceiro também igual. Só ver aqui se é igual mesmo. É igual. O 4 6256. O 5, né? 8,34. O 6 11,83. O 7, por aí vai. Então, 7 11,83 também. O 8 11,48. O 9 4,52. O 10 6,45. O 11 6,45. E o 12 6,256. Beleza. Então, temos aqui os valores das áreas de influência, tá? A gente vai encontrar agora aqui a carga total nos pilares. Kilonewton, né? Tá, então, para isso, a gente vai precisar saber também quantos pavimentos vão ter. Aí a gente tem já do nosso desenho aqui que a gente vai ter o pavimento térreo, 3 pavimentos tipos e a cobertura, tá? Aí, geralmente, as cargas do pavimento térreo, elas são distribuídas logo no solo, a não ser que você tenha o subsolo, né? Se você tiver o subsolo, aí essas cargas vão ser distribuídas para os pilares. Nesse caso aqui, tá? O térreo não tem subsolo, né? Não tem nada embaixo. Então, eu vou contar só os 3 pavimentos tipos e a cobertura. Então, meu número de pavimentos N vai ser igual a 4. Tá? E aí a carga total, tá? Eu vou considerar a carga da cobertura igual à carga dos pavimentos convencionais, tá? Geralmente a carga da cobertura é um pouco menor, né? Porque não vai ter o mesmo uso, tá? Mas aqui a gente vai considerar igual. Então, isso aqui vai ser a área de influência vezes o número de pavimentos, né? Isso aqui fixo, né? Vezes a
área de influência, vezes o número de pavimentos, vezes 10, que é a carga por metro quadrado. Tá? Então, vou até deixar anotado aqui, que isso aqui está também em metro quadrado. Pronto, ok. Beleza. Então, a gente faz isso para todos aqui, né? Tá? Então, a gente tem a carga total. E aí, a gente vai usar o seguinte fato. Tá? Ele pede para usar o critério de dimensionamento de acordo com o nosso nome. Tá? Eu aqui vou usar um critério diferente. Tá? Eu vou usar um Ni um pouco menor, tá? Do que está aqui. Então, eu vou usar 0,3. Tá? Mas esse valor não existe, mas quem for com a letra H, né, vai ter que usar aqui o 0,45, tá bom? Então, vou inserir aqui o meu símbolo, né? Isso aqui vai ser 0,3. Tá? Bom, então eu quero que o meu Ni dê 0,3, tá? Então vou lembrar vocês o que é o Ni. Deixa eu abrir aqui. O meu Ni, ele o meu Ni aqui vai ser a carga, né, que vai estar no meu pilar, né? Eu estou chamando aqui de N, ou carga total no pilar, dividido pela área de concreto, que vai ter o meu pilar, vezes o FCD, né? N dividido por AC vezes FCD. Tá? É aquele mesmo Ni que aparece quando a gente vai encontrar, por exemplo, os ábacos de Montoya, né? Que a gente usou no pré-dimensionamento dos pilares. Tá, ó, então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. O Ni vai ser o ND dividido por AC FCD. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui logo o nosso FCD. Lembrando que o FCD é o FCK dividido pelo gama do concreto, que é 1,4. Né? Então, o nosso concreto aqui tem um FCK de 30. Então, o FCD vai ser 30 dividido por 1,4. Tá? Isso aqui em megapascal. Tá? Então, cuidado aí com as unidades. MPa. Tá? Pronto. Bom, então a área do meu pilar, tá, vai ser tal, né, a área do meu pilar vai ser tal que vai obedecer o meu Ni, né, no meu caso aqui, de 0,3. Tá? Então posso dizer que no meu caso aqui, né, a área do meu pilar vai ser o Ni, que é 0,3, né, vezes o meu FCD dividido por N, né? Opa. Por N, tá? Então, é isso, né? O N que eu tô falando, né? É o meu Q total que tá aqui, tá certo? Então, aqui é a área do pilar. Vou deixar aqui AP assim, né? Então, isso aqui vai ser 0,3 vezes o FCD, tá? Que é esse valor aqui. Cuidado que isso aqui está em megapascal, então vou multiplicar por 1000. Vou multiplicar por 1000 para ficar em quilopascal. E por fim, né, na nossa continha aqui, eu tenho que dividir por N. Tá? Então, o AC... Opa, peraí, só ajustar essa formulação que está aqui. O AC tá equivocado aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O AC, quando passa para cá, né, fica na verdade N
dividido por 0,3 FCD. Era o contrário do que eu tinha, estava invertido o que eu tinha colocado, tá certo? Então, isso aqui vai ser esse valor, né? E aí tudo isso aqui vai estar embaixo, né? Dividindo. E em cima vai estar o Q, né? Então, ok. Essa área, né? Eu quero que saia em centímetros quadrados, porque geralmente é o que a gente usa para o nosso pré-dimensionamento. Então aqui eu também vou multiplicar por 10.000. Tá? Então, ó, precisaria 281 centímetros quadrados esse meu pilar. Tá? Então aqui, ó, tem alguns que vão precisar uma carga maior e outros uma carga menor. Geralmente os que vão precisar de uma área maior são os dos centrais, né? São os pilares centrais. Tá? Bom, deixa eu só ver aqui se está coerente, né? É isso aqui mesmo, né? Ok. Beleza. Tá? Vou deixar aqui N também para ficar coerente. Bom, aí a gente vai ter que pré-dimensionar os nossos pilares com base nessa área aqui, tá? Eu não recomendo vocês usarem pilares menores do que 20 por 20. Isso porque a norma, ela diz que a área mínima é 360, né? 360 centímetros quadrados. Sendo que se você usar qualquer dimensão de seu pilar menor do que 19, você vai ter que multiplicar a carga no seu pilar por um coeficiente majorador. Então, eu recomendo a gente usar no máximo 19 por 19, que já dá 381, né? Tá? Que vai ser maior do que 360. Tá? Mas 20 por 20 é um tamanho padrão, tá? E se eu multiplicar 20 por 20, a área vai ser 400. Então, todos esses pilares aqui que derem a área próxima menores do que 400, eu vou botar 20 por 20. Então, esse aqui eu vou botar 20 por 20, né? Então, esse aqui eu vou adotar um pilar 20 por 20. Tá? Então, vou deixar aqui pilar. Então, esse primeiro vai ser 20 por 20. Esses outros aqui, eu vou usar 25 por 20. Tá? Por quê? Porque ele já vai precisar de uma área maior do que 400. Tá certo? Esse aqui pode ser 20 por 20 também. Deixa eu anotar aqui. Esse aqui 20 por 20. Mais fácil assim. E esse aqui também 20 por 20. Colar. Esse aqui pode ser 20 por 20 também. Pronto. Bom, ainda está faltando esse aqui também. Ok, então todos os nossos pilares aqui que podem ser 20 por 20 ou 25 por 20 já foram preenchidos. E aí a gente tem 20 por 25 é 500, né? Então eu vou usar agora 20 por 30 porque vai dar 600, né? Então eu vou usar aqui 20 por 30, tá? Não se preocupe se os pilares de vocês deram todos 20 por 20, né? Ou deram valores baixos aqui. Às vezes se o edifício for muito pequeno, né? Realmente a gente usa muito repetição de pilares. Tá? Então 20 por 30 pode ser usado para esse pilar aqui. Agora esses outros aqui não pode mais, né? Então eu posso pensar aqui em alguma coisa como 30 por 30. Tá? Então vou usar aqui pilares 30 por 30. Tá? Então esses três centrais vão ter que ser 30 por 30. Tá? Então eu volto para o meu desenho para atualizar isso aqui na planta. Então nessa minha planta aqui, ó, esse primeiro pilar, vou até esconder essas outras informações, para a gente ficar só com as informações que interessam para a gente. Então, primeiro pilar é 20 por 20. Deixa eu só ver com quanto é que eu desenhei eles aqui. Eu acho que foi 20 por 30, né, se eu não me engano. Isso. Tá, então eu vou só diminuir esse pilar aqui.
0,2. Então, 20 por 20, né? Esse pilar 20 por 20 ele existe no P1, né? Aqui. Tá, vou até copiar também essas nomenclaturas aqui, a gente já aproveitar elas também. Tá, e a gente sempre deixa também essa informação, né? Então, inicialmente, esse pilar é 20 por 20. Bom, esse pilar 20 por 20, ele também vai existir aqui no P4, né? Então, eu já vou colocar aqui também. Acho que eu vou copiar outro nome aqui, porque aí eu já posso copiar tudo, né? Não preciso ficar reescrevendo. Ok. Bom, P4, vamos lá, P9 e P12, né? São esses dos cantos aqui, né? Esses primeiros dos cantos. Então, aqui também. P9, P12 também. Beleza. Ok. Pilares 25 por 20, né? É o P2 e o P3. Então, vou só dar uma reduzida aqui nesse comprimento para ficar 25. Esse aqui também. Então é importante ter todos esses desenhos aqui para poder montar o relatório depois, né? Bom, P5, vou botar os outros logo aqui também, que são 25 por 20, que é o P10 e o P11. Deixa eu fechar isso aqui, P10 e P11. P10 e P11. Esse aqui também. Vou botar aqui esses nomes para baixo. P10 e P11. E por fim, né, a gente também tem os outros pilares que vão ser... Ah, tem dois na verdade. Tem o 20 por 30, né? Esse daqui, que são o P5, o P8, também foi 30 por 30. Então, o P5 a gente vai usar ele 20 por 30, que é o que já está, né? Então não precisa mexer nele. Então
Ele é 20 por 30. E o último aqui, os 3 últimos, né, vão ser 30 por 30. Tá, então vamos crescer ele um pouquinho aqui, para ele ficar 30 por 30. Ficou um pouquinho grande, né? Depois você pode otimizar isso, né? Não precisa ser 25 por 30, ou quer dizer 30 por 30, como está aqui, né? Você pode usar, sei lá, 20 por 50, né? Ou 20 por 40. Acho que eu vou usar 20 por 40 logo. Acho que é melhor usar, né? Eu vou fazer essa correção aqui. Então, no lugar de eu usar 30 por 30, eu vou usar 20 por 40. Não tem problema não. Acho que vai ficar melhor. Tá? São correções aqui que a gente vai fazendo durante o projeto, tá? Não tem problema. Então, no lugar de usar 30, que está aqui, né? Eu vou usar 40. Vou manter aqui esse eixo. Então, para cá vai ser 0,2. Para cá 0,2, né? Ok. Vou manter esse eixo, né? Aqui. E aqui. Só para poder copiar. Depois eu apago. Pronto, ok. Então, nossos pilarzinhos aqui, 20 por 40. Tá? Isso vai depender do tamanho da edificação de vocês, tá? E também do critério de pré-dimensionamento. Tá? Deixa eu aumentar aqui, exibir, vou até salvar logo aqui essa planilha na nossa pasta, tá? Eu aconselho a vocês, quando estiverem trabalhando, criar uma pasta para vocês, né? Trabalho concreto 2. Então isso aqui é trabalho 2, né? Trabalho 1, né? Pronto. Tá. Então, ok. Então, primeira etapa do trabalho, né? Seria isso. Tá? Aliás, primeira e segunda, né? A primeira é o lançamento, que a gente já fez. A segunda é o pré-dimensionamento. Tá? A terceira agora vai ser o cálculo dos efeitos do vento na edificação. Tá? Então, a gente vai... Deixa eu ver aqui o que ele fala. Na direção de maior fachada. Tá? Então, a gente vai ter que montar esse efeito do vento. Tá? A maior fachada, a gente tem essa fachada e essa, né? Claramente dá pra ver que essa aqui é bem maior. Tá certo?